Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Eu tô desorganizado, como é que vocês estão? Vamos aqui então iniciar mais uma live hoje, né? Nesta quinta-feira, hoje mais tarde, né? Normalmente a gente sempre inicia às 8 horas, né? Hoje, excepcionalmente, a gente vai iniciar às 9, devido à reunião que a gente teve lá no nosso grupo de oração. Bem, deixa eu posicionar melhor a câmera aqui. Acho que assim tá bom. Esperar o Reginaldo entrar. Hoje o Reginaldo vai trazer o tema pra gente, né? Sobre a formação do Novo Testamento. Lembrando que semana passada falamos sobre o Antigo. Eu fiz a live semana passada e falei sobre a formação do Antigo Testamento. Então hoje vamos falar sobre a formação do Novo Testamento. Tá bom? Vou só esperar o Reginaldo entrar pra gente poder começar a live. Tá? Quem não assistiu ainda a live da semana passada, dá um pulinho lá nos vídeos aqui do Instagram e assiste lá. Vale muito a pena, tá? A formação que a gente trouxe para vocês. Não falei tudo que eu queria falar, até porque o tempo não me permitia, né? Tinha muita coisa que eu queria falar mais. Mas deu para trazer um conteúdo bacana para vocês, né? Se possível, depois eu ver se eu consigo gravar um vídeo por fora e colocar no YouTube. Aí eu deixo disponibilizado o link no Instagram, que aí eu consigo trazer o tema mais completo, com maior riqueza de detalhes. Bom? Vamos esperar só o Reginaldo entrar aí mais uma vez. Lembrando que esse vídeo vai pro YouTube também, vou subir ele. Ai, tá um calor aqui, gente. Lembrando, tá? Enquanto o Reginaldo entra, o tema da semana passada ele é muito ligado ao tema de hoje, tá? Por quê? Vamos lá. Se a gente fala de formação de Antigo Testamento, nós automaticamente, para formar um antigo, tem que formar um novo, né? Quando a gente dá uma aprofundada um pouco na história, eu não sei como é que o Reginaldo vai entrar em detalhes nisso hoje, né? Quando a gente tinha os primeiros cristãos da época, a escritura, o que popularmente chamava de escritura, era o que era o Antigo Testamento, né? Anos depois, com a devida formação do Novo Testamento, comumou-se, né, chamar o Antigo de Antigo. Então, na época dos primeiros cristãos, o Antigo Testamento ele era a escritura da época, né? Interessante isso. Estou dando um spoiler aqui do que o Reginaldo vai tratar pra gente, tá? Mas acho interessante até falar isso enquanto ele não entra. É interessante isso porque a formação da escritura ela leva um tempo, né? Não foi assim, vai começar o cristianismo hoje e se dá a formação do Novo Testamento. Na época dos apóstolos, eu falei isso na aula passada, né? Em que eles evangelizavam utilizando o Antigo Testamento. Por quê? Porque para a chegada do Messias, eles deveriam falar das profecias. Eu estou lendo um livro muito bom do Scott Hahn. Esqueci o título do livro agora, gente. Como é que eu posso esquecer o título assim, gente? Fugiu o nome aqui. Em que ele fala que um dos principais motivos dos apóstolos evangelizarem, o argumento dos apóstolos, era de que havia uma profecia feita antigamente derivando a vinda do Messias. Então, ou seja, existia um testamento antigo, a aliança feita por Deus antigamente, estabelecida em Israel, e que todas essas profecias foram se cumprindo em Cristo. Então os apóstolos viram a necessidade de evangelizar e deixar escritos. Então assim, o tema é muito correlacionado, tá? Vamos começar então com a nossa oração inicial que a gente sempre faz, né? Daqui a pouco o Reginaldo entra aí para a gente poder começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu falei Santa Catarina de Sena porque é minha santa de devoção. Boa noite, Tiagão. Tiago entrou aí, tá chegando o pessoal. Tudo na paz, irmão? O pessoal vai chegando, a gente vai dando início aqui, né? Deixa eu assinar com o Tiago aqui. Aí. Então, enquanto o Reginaldo começa, eu vou começar falando então algumas coisinhas, tá? Pra dar um começo aqui, depois ele entra e ele continua. Vamos lá, gente. Como é que se deu a formação do Novo Testamento? Foi o seguinte, ó. Vamos lá. Quando Jesus morre, né, a gente tem um pequeno problema do que envolve os protestantes, que é o seguinte, né? Os apóstolos, ide e evangelizai. Na verdade não é um problema, né? Enfim, daqui a pouco você vai entender porque que eu falei isso. Mas vamos lá. Vamos pela ordem cronológica das coisas. Jesus então vem... cumpre as profecias que eram ditas no Antigo Testamento, né? Morre na cruz, ressuscita, a vítima perfeita, sem pecado, que daria à luz que teria uma mãe virgem e tudo mais. Os apóstolos saíram então em missão evangelizando. A primeira carta do Novo Testamento, que nós temos ela detalhada, escrita, né? Estou falando aqui de ordem cronológica. Eu não vou detalhar cada livro, a data de cada livro, até porque não vai dar tempo. Mas a primeira carta escrita é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa primeira carta foi a primeira escrita, né? A Bíblia, apesar dela ter a formação do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, não indica que realmente foi nessa ordem cronológica. Aliás, não foi essa ordem cronológica. A primeira carta escrita foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E acredite se quiser, quando Paulo escreve a última carta, ainda não havia o Evangelho escrito. O primeiro evangelho escrito foi o evangelho de São Marcos, e que quando Marcos escreve o evangelho de São Marcos é usado como base para poder os outros evangelistas escreverem os outros evangelhos. Então, São Marcos ali, que a gente chama de evangelhos sinóticos. Então, São Marcos, ele, na verdade, é a base de escrita para os outros evangelhos a serem escritos. Posteriormente, também você tem depois cronológica posterior, né? Até indica muito bem que ele seja o último evangelho dos quatro, né? Mas o evangelho de Marcos dá embasamento para o evangelho de Mateus e de Lucas. O homem chegou, gente. Boa noite, irmão. Boa noite de novo. Boa noite. Perdão, meu irmão. Boa noite. Glória a Deus. Cheguei. Eita, glória. É isso aí, irmão. Tá dando para me ouvir perfeitamente, irmão? Eu tô escutando. Agora eu tô assustado porque eu tô com fone de ouvido e tá saindo alto-falante. Mas tô te ouvindo sim, irmão. Tá tranquilo. Glória a Deus. Pode concluir seu raciocínio, meu irmão. Não, é só para começar mesmo aquilo que, esperando você entrar, né? Tá falando da formação dos primeiros livros, né? Uhum. A primeira carta, né? Ela deriva da formação A primeira carta escrita, ela vem de Paulo, né? A primeira carta aos Tessalonicenses. A datação, por volta do ano 55... São Paulo escreve todas as suas cartas, que a gente conhece como cartas paulinas, para depois ser escrita o Evangelho. Mas eu vou deixar para você continuar isso aqui, eu sei que vai trazer o tempo para nós hoje. Eu vou deixar você livre aqui hoje, porque o tema é largo. Eu vou tentar depois, no final, se tiver tempo, entrar em dois aspectos rapidinho, tá? Mas aí eu vou deixar você seguir na live aí, irmão. O espaço é seu. Glória a Deus. Meu irmão, eu não sei se você falou, mas vamos lá. Hoje a nossa live, ela vai falar da segunda parte da Bíblia. Nós vamos falar do Novo Testamento ou da Nova Aliança, né? Dependendo da tradução. O que é o Novo Testamento? O que marca o Novo Testamento? Eu acho que todos nós aqui sabemos que vem marcar o marco zero da história, a partir de Cristo, a partir do nascimento de Cristo. Nós estamos em 2023, ou seja, nós estamos 2023 anos depois da vinda de Cristo. O marco zero da história.
Então, a partir daí, a partir da vinda de Jesus, iniciou-se o Novo Testamento. E aí muita gente vai dizer assim, mas então tudo se fez novo, o velho deixou de existir. Não, o velho não deixou de existir. Algumas coisas, algumas leis, alguns ensinamentos, eles foram aprimorados. O próprio Jesus, o tempo todo, vai dizer, né? Deixe que se cumpra a lei, deixe que se cumpra o que está escrito. Ou seja, o Novo Testamento ele não anula, por assim dizer, o Antigo Testamento. Pois bem, e aí uma outra dúvida, né? Se você tiver com a sua Bíblia, e logo no primeiro capítulo de Mateus, que é o primeiro evangelista, né, na ordem cronológica, está lá a árvore genealógica de Cristo. Vai falar da árvore genealógica. Por quê? Porque vai mostrar a origem de Jesus. Vai mostrar quem é Jesus, né? Este homem que veio, que é o Filho de Deus, mas que ele tem uma família materna e paterna. Então, a partir dali, inicia-se os escritos, né, que vão gerir, que vão formar o Novo Testamento. E aí você vai me perguntar assim, então significa que só existiam esses livros? Não, existiam inúmeros outros livros. Só que o que nós conhecemos como os livros apócrifos, né? Eles estão fora da Bíblia. Mas eles não falavam de Jesus? Falavam, alguns até falavam. Né? E tem muitos livros que contam a história de Jesus, inclusive tem alguns outros evangelhos, evangelho de Tomé, por assim dizer, tem o evangelho de Judas, né? Eu particularmente não li, mas tem esses outros escritos que não têm uma certeza, uma convicção a se afirmar de que de fato foram escritos mesmo por essas pessoas. Porque na Bíblia, gente, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, né, a carta aos Hebreus, ela até hoje é uma carta que não se sabe de fato quem é o escritor da carta aos Hebreus. Até hoje não se sabe. Os biblistas, os historiadores, os teólogos ainda não chegaram a uma conclusão de quem é essa carta. Porque, na verdade, o que importa mesmo não é quem escreveu, quem não assinou a carta escrita. O que importa é o que está ali na carta, o que está transcrito ali, né? A inspiração de Deus colocada ali. De repente, a pessoa que escreveu, ela não quis se identificar, mas ela foi usada por Deus para escrever, para transcrever o que estava ali. Pois bem, como nós sabemos, são 27 os livros que formam o Novo Testamento. E aí, meu irmão, eu até vou fugir um pouco do contexto, se você me permite, porque o Novo Testamento, ele é talvez o mais lido pelas pessoas, mas talvez o menos entendido, vamos dizer assim. Porque a gente, quem é da minha época, né, vamos dizer assim, um pouco mais velho que eu, lá na escola a gente recebia um livrinho azul com a segunda parte da Bíblia. Naquela época, né, que a escola não tinha toda essa tendência de neutralidade, que na verdade mais um paganismo em si do que uma neutralidade, é um estímulo, de fato, a você não conhecer a Deus, e menos uma neutralidade, mas sim uma exclusão de Deus. Mas vamos lá. E aí as pessoas recebiam esse livrinho, né, que constava ali o Novo Testamento. Mas as pessoas, às vezes liam, às vezes não liam, mas assim, elas têm o livro, conhecem o livro, lê o livro, mas às vezes ela não entende o que o livro quer dizer, o que a mensagem quer dizer. E aí, eu vou dividir em 3 partes, para que a gente possa entender, né, o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, que vai falar do Cristo propriamente, são os evangelhos sinóticos, mais o evangelho de São João. Eu vou explicar por que sinótico, né? E depois o evangelho de João, por que ele não é considerado sinótico. O Ato dos Apóstolos, que foi o evangelista Lucas que escreveu, né? A segunda parte do evangelho de Lucas, que vai falar mais da história mesmo dos discípulos, que é a primeira igreja, o Ato dos
Apóstolos é a ação da primeira igreja, e as cartas de Paulo, que vamos dizer assim, é a segunda parte da ação da igreja, mas já uma igreja em missão, uma igreja em saída. E vou finalizar falando um pouco do livro de Apocalipse, né? E talvez seja o livro mais temido pelas pessoas em entender, ou talvez por não entender o livro de Apocalipse. Pois bem, os evangelhos, eles vão realmente relatar a vida de Cristo. E por que eu posso classificá-los em evangelhos sinóticos, os três, Mateus, Marcos e Lucas, e o último, o evangelho de João, ele não é considerado sinótico, justamente pela linguagem, pelo jeito de expor, pela forma que é contextualizado. Então, esses três evangelhos, ele tem uma forma muito parecida na transcrição. São muito... a linguagem, a explicação, o ensinamento, eles são muito parecidos. Os relatos, o evangelho de João, ele já foge um pouco dessa tendência. Então, ele já tem uma característica muito própria. E aí é interessante dizer que alguns dos evangelistas não viveram com Cristo, eles não estavam ali presencialmente com Cristo, mas eles relatavam pela história, pelo saber, pela proximidade. Eles eram contemporâneos de Jesus, mas não necessariamente estavam no dia a dia com Jesus, né? Como João estava, né? João, o evangelista, o discípulo amado. Então, a gente tem que entender essa dinâmica do evangelho, né? E aí, o que vai acontecer? Lá por volta de 367, depois de Cristo, né, Santo Atanásio, ele vai formalizar, ele vai colocar em ordem esses evangelhos, toda essa parte, a segunda parte da Bíblia, Evangelho, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Então, ele vai formatar essa segunda parte da Bíblia, que já estava transcrito, mas não estava ordenado, né? E aí, o que Santo Atanásio vai fazer? Ele vai colocar justamente na ordem. Só que a igreja, primeiramente, no primeiro momento, a igreja não reconheceu isso oficialmente, né? Já estava ordenado, formatado, mas não estava oficialmente reconhecido. E aí vai vir dois concílios que vão ratificar essa ordem cronológica que nós temos hoje, né? Que é a ordem que nós temos dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, e finalizando com mais algumas outras cartas, né? Não somente de Paulo, as cartas apostólicas, e finalizando com o livro de Apocalipse, que vai ser o concílio de Cartago, o concílio de Cartago em 397 e o concílio de Calcedônia em 451. Por quê? Já tinha, a igreja em si já usava, a igreja já entendia, a igreja já aceitava, mas não era ratificado. Agora sim, oficialmente, a partir desses dois concílios, a igreja vai dizer assim, olha, oficialmente agora é assim que vai ser colocado em ordem. É desta forma. Então, a igreja do mundo inteiro vai reconhecer esta forma, porque nós, enquanto igreja, enquanto servos da igreja, enquanto membros da igreja, e aí vem a palavra universal, católica, universal, nós temos que ter esta mesma linguagem, para que a igreja não fugisse desse ensinamento local, porque nós temos que entender o seguinte, né? Fugindo um pouco do contexto aqui, a igreja católica ela tem suas particularidades em determinados lugares, em determinados países. Talvez o costume daqui vai ser diferente da Índia. Por exemplo, na Índia adora-se os animais, adora uma vaca. Talvez aqui no Brasil é comum você ir ali, né, na festa da igreja, tem um churrasco, depois da missa, vamos lá no churrasco. Lá na Índia isso não vai acontecer de forma alguma. Então a igreja ela tem as suas particularidades, o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de agir, mas em alguma coisa ela precisa ser universal. No ensinamento, na vivência apostólica, na forma de crer, na forma de ensinar, na forma de doutrinar. Então a igreja, a partir do concílio de Cartago e a partir do concílio de Calcedônia, ela vai unificar o seu ensinamento e a sua vivência de fé, baseado naquilo que Santo Atanásio já havia ordenado. E agora a igreja vai colocar isso em prática. E naquele momento, meus irmãos, porque a
igreja também vivia uma grande luta, uma grande batalha. Talvez, para muitos historiadores, talvez seja a maior luta que a igreja já viveu internamente, que foi a crise ariana. Né? Naquele momento, a igreja vivia uma grande crise, talvez de identidade, porque influenciada pelo arianismo, a igreja do arianismo era o quê? Era negar a trindade de Cristo. E aí muitos da própria igreja começou a aceitar essa negação, e a igreja precisava confirmar como de fato é, né, este ensinamento, esta doutrina, esta razão de ser, esta razão de fé, e unificou este ensinamento. E a partir dali ficou o que hoje nós conhecemos como a ordem cronológica dos livros do Novo Testamento. E aí, para que a gente possa entender, como eu falei, eu vou trabalhar nos evangelhos, nas cartas, as cartas apostólicas, vou trabalhar um pouco no Atos dos Apóstolos e vou finalizar com o livro de Apocalipse. Como eu falei, gente, eu não vou ficar falando muita data aqui, não, porque a gente esquece. Talvez se eu te falar inúmeras datas, 10 datas, você não vai lembrar. E o objetivo é que você lembre. O objetivo é que você entenda. Nós não somos aqui historiadores, né, Renato? Nós só estamos passando um pouco daquilo que a gente sabe, mas o objetivo é que você entenda e absorva o que está sendo passado aqui. Porque não adianta eu te falar no ano isso, no ano aquilo, aconteceu isso. É importante, mas talvez você não vai lembrar. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Vocês lembram que em 367, Santo Atanásio ordenou estes livros? E você vai reconhecer que as outras igrejas, ainda que não católicas, aceitam esta ordem cronológica. A sua Bíblia, talvez protestante que você tem na sua casa, ela vai aceitar esta ordem cronológica, com exceção de alguns poucos países. Eles vão aceitar esta ordem cronológica. Por quê? É inspiração de Deus. É inspiração de Deus. E aí vale uma outra observação. Quando muitas vezes a gente é questionado, mas onde que está na Bíblia? Você, meu irmão, minha irmã, você tem que entender. Nós somos fé, nós somos tradição, nós somos história. Nós também temos uma fé apostólica. Aqueles discípulos de Jesus, eles repassaram o ensinamento de Cristo. Por algum momento, e por algum tempo, na verdade, por muito tempo, inclusive, foi baseado na pregação, no ensinamento daqueles homens e mulheres que as pessoas se convertiam. Porque eles não tinham a Bíblia escrita de várias cores, né? Como o padre Paulo Ricardo sempre diz, né? Que ela não caiu com zíper e capa, toda bonitinha. Não. Primeiramente, ela foi ensinada verbalmente. E quem ensinou verbalmente esta Bíblia, esta palavra de Deus? Foi a Igreja Católica. Ainda que você, meu irmão, minha irmã que esteja aqui, não seja da Igreja Católica, você há de reconhecer, e aí eu respeito a sua doutrinação, mas você há de reconhecer, isso é história, não sou eu que estou dizendo, que pesquise sobre Santo Atanásio que você vai entender que aquela ordem cronológica, até as pessoas que não eram amigos da Igreja Católica, reconheceram sim, isso é inspiração de Deus. Este homem está inspirado por Deus. Isso aqui é real, faz sentido, é assim que tem que ser. Tanto que depois vai ter o concílio de Nicéia, um concílio que ele vai ser, né, ecumênico, e em nenhum momento vai ser questionada essa ordem cronológica. Em nenhum momento vai ser, por mais que havia a crise ariana na igreja, não foi questionado aquela ordem cronológica que foi transcrita, que foi colocado no Novo Testamento. É lógico que nós temos aí inúmeras outras religiões que não aceitam nem sequer a Bíblia por completo, né? Algumas têm só os primeiros 5 livros, mas isso aí é uma outra história. Mas em Novo Testamento, as outras religiões aceitaram de fato aquilo que foi colocado ali. Então nós estamos falando do Ato dos Apóstolos, aonde que aqueles homens doutrinavam, ensinavam, catequizavam, pregavam, e as pessoas aceitavam e eram tocadas por aquela pregação.
Tanto que a Bíblia vai dizer para nós que em uma pregação de Pedro, mais de 13 mil pessoas se converteram. Era a pregação que convertia as pessoas. E hoje nós temos acesso à internet, nós temos acesso a Bíblias, download e tudo mais, nós temos a Bíblia em casa. E talvez esta Bíblia não traz para nós uma conversão que levava aquelas pessoas apenas por ouvir, apenas em ouvir a verdade, elas se convertiam. E às vezes era uma só vez, né? E muitas vezes nós ouvimos, repetimos, até memorizamos, mas não nos convertemos. Fica aí um convite a mim e a você, meu irmão, minha irmã. A nossa conversão, ela precisa acontecer, né? E aí a gente ouve aquela passagem, entende, acolhe, entende que é verdade, aceita que é preciso colocar ela em prática na minha, na sua vida, mas a gente não, de fato, não coloca. E aí vem agora esses discípulos de Jesus, que agora já começam a expandir. Eles já começam a levar o evangelho a mais lugares. Eles já começam a pregar o evangelho em outras comunidades. Que comunidades são essas? Comunidade de Corinto, comunidade de Tessalônica, várias outras comunidades. Essas cartas que estão na Bíblia, as cartas paulinas, que nós costumamos dizer, né? Que são 13 as cartas paulinas. E aí era colocado o mesmo ensinamento de Cristo para aquelas pessoas. O mesmo ensinamento. E essas cartas também não foram, né, retiradas da Bíblia, por quê? Porque continha ali a verdade. Estava ali transcrito aquilo que era verdade. Aquilo que de fato era inspiração de Deus. E aí essas cartas que eram direcionadas para comunidades, aquelas cartas não foram feitas com o objetivo final de se tornar a Bíblia. Ah, mas essa carta foi feita para estar na Bíblia? Não, não foi. Quando Paulo escrevia aquelas cartas para as comunidades, que muitas delas ele mesmo fundou, ele mesmo começou, e deixava pessoas responsáveis, que aí essa pessoa ia dar continuidade a essa comunidade, daí vem a palavra bispo, né? Era aquele que ia assumir aquela comunidade. Então, Paulo não escreveu essas cartas com o intuito de que essas cartas viessem a formar o Novo Testamento. Na verdade, inspirado por Deus, ele direcionava aquelas cartas para uma pregação, para uma exortação, para um ensinamento, para uma catequese. Só que estas cartas continham tanta inspiração divina que elas vieram a formar a Bíblia que hoje nós temos. E aí, meu irmão, minha irmã, vamos... Estou tentando ser bem rápido aqui, viu, Renata? Você pode me interromper, meu irmão? Se você quiser voltar em algum ponto. Aí nós vamos chegando já, que esses discípulos de Jesus já estavam levando a palavra em várias comunidades. Já estavam formando os livros, né, na comunicação que eles haviam entre eles, já estavam formando as cartas paulinas, já estavam formando a Bíblia. E aí vale a pena ressaltar, né? Por que eram as cartas? Porque era a forma de comunicação da época. Então, aquela carta inspirada do coração de Deus, transcrita por um homem, transcrita por Paulo, chegava a uma comunidade. Então, você vai concordar comigo que aquela comunidade precisava viver aquilo. Aquilo era uma carta paulina, era um ensinamento de Paulo. Então, a comunidade, vamos citar a comunidade no qual eu participo hoje, a paróquia que eu estou inserido, a paróquia São José de Anchieta. Aquela carta era direcionada para a paróquia São José de Anchieta. Toda a comunidade ia tentar viver aquele ensinamento de Paulo. Toda a comunidade. Então, posteriormente, quando aquela carta virou Bíblia, agora o ensinamento já não é mais para aquela comunidade. O ensinamento agora é para todo o povo de Deus. Deixou de ser um ensinamento local, passou a ser um ensinamento internacional, global, mundial, para mim e para você. Então, nós precisamos entender essa inserção da carta, que agora virou Bíblia. Tá? Então, pessoal, e já vou finalizando também, e depois eu vou abrir espaço para o Renato falar, viu, meu irmão, para a gente bater um papo que legal. Aí nós vamos chegar no ato no livro de Apocalipse, né? Que ele não é uma carta, não é uma profecia,
ele é uma visão, uma revelação, né? Que muita gente teme esta revelação. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, aí já é Deus revelando os seus planos finais. Se ele revelou primeiramente para Adão, o que ele desejava? Adão não respeitou, Adão não obedeceu. Depois ele revela para Abraão, o que Abraão deveria fazer? Quando disse para Abraão sair do seu povo, da sua parentela, foi para outros lugares, ele foi revelando os seus planos. Ele foi revelando os seus planos para Moisés. Ele foi colocando o seu plano em prática. Em Jesus, ele revelou toda a sua vontade, a sua santidade. E aí agora ele chega e revela para Apocalipse, no livro de Apocalipse de São João, os seus planos finais. Ele revela aquilo que ele quer para o fim dos tempos. Aquilo que ele deseja para mim e para você no final dos tempos. E aí esse livro de Apocalipse, ele vai usar uma linguagem figurada, né? Ele tem toda uma linguagem própria para que a gente possa entender aquilo que Deus quer. E aí talvez a gente tenha todo esse medo do livro de Apocalipse, justamente por a gente não entender a linguagem que contém ali. É uma linguagem figurada, logicamente, mas nem tudo é, né? Nem tudo é. Então, quando São João coloca algumas colocações ali, ele aponta algumas figuras, por exemplo, de animais, a figura do dragão, a própria Bíblia vai ensinar, né? O dragão é a caracterização do demônio, que a mulher que está lutando contra o dragão, ela é a prefiguração de Maria, mas também a prefiguração da igreja. Ali é Maria, é a igreja, a esposa de Cristo, lutando contra o demônio, que varreu as estrelas, que varreu, né, uma terça parte das estrelas do céu. Então, é uma revelação, é um ensinamento, é uma exortação, tudo contida neste livro de Apocalipse. E aí, meu querido, meu irmão, minha irmã, a partir do século II, Tertuliano, né, ele vai falar assim, olha, nós vamos agora difundir este ensinamento, nós vamos transcrever este ensinamento e nós vamos colocá-lo de forma acessível a todas as pessoas. E aí se tornou acessível a mim e a você, né? Porque é lógico que naquela época não tinha o papel como hoje nós temos, a maioria era papiro, feito em papiro, mas ainda assim era possível mais pessoas ter acesso, né, a estes livros, a estes pergaminhos, que naquela época também era muito comum utilizar, era mais permitir essas pessoas ter acesso. Então já não ficou uma informação extremamente interna, ela ficou uma informação abrangente. Porque vale lembrar também, gente, que quando nós estamos falando aqui, né, do concílio de Cartago, concílio de Calcedônia, é uma reunião interna, né? É uma reunião da igreja. Os membros da igreja se reúnem, oficializa os livros do Novo Testamento. Mas a grande massa, o grande povão mesmo, nós que estamos distantes, nós não teríamos acesso a essa confirmação. Por mais que a igreja já ensinava através de Santo Atanásio, mas as pessoas que estavam mais distantes, elas não tinham essa informação, né? Imaginemos hoje uma pessoa que está fora, né, da internet, por exemplo. Ela deixa de absorver muitas informações que nós absorvemos, né? Então vamos fazer um comparativo daquela época. Aquelas pessoas que estavam mais distantes, elas não tinham este acesso. O que Tertuliano tentou fazer? Foi tornar mais possível este acesso a outras pessoas, a mais pessoas. E aí mais pessoas puderam, né, entender que a partir de agora não só havia os ensinamentos, mas havia transcritos que comprovavam aquela ordem cronológica, que comprovavam aquela ordem de livros a ser absorvida, a ser adotado, a ser lido, né? E aí, graças a Deus, a Bíblia chegou hoje ao livro mais vendido, é o best-seller da história da humanidade. Todos talvez já ouviram falar, né, da Bíblia, por mais que alguns não tenham, infelizmente, a Bíblia em casa, mas certamente creio que 100% das pessoas já ouviram falar da Bíblia. E aí hoje ela está permissível a mim, a você, a todos nós, né? E vale ressaltar uma coisa, gente.
Nenhum governo do mundo, nenhum país do mundo, por mais autoritário que ele seja, ele vai te dizer assim, olha, compra a Bíblia, você é obrigado a ter a Bíblia em casa. Nenhum país nunca fez isso. A Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade, por livre e espontânea vontade. Ninguém na face da terra um dia foi obrigado a ter uma Bíblia. Então, se nós temos, é porque nós acreditamos. Nós acreditamos que ali realmente é a palavra de Deus e de fato é. Então, se eu e se você acredita, meu irmão, se nós acreditamos, minha irmã, é porque a gente precisa viver. A nossa alma tem sede daquilo que está transcrito na Bíblia. Então, não só o novo, não só o velho, mas toda a Bíblia, né? O contexto, porque uma coisa está ligada à outra. E não somente a Bíblia, nós precisamos também entender muitas coisas, porque às vezes tem livros que vão auxiliar o nosso entendimento sobre aquilo que está na Bíblia, sobretudo o catecismo da Igreja Católica, sobretudo o catecismo. E aí, Renato, eu quero fazer uma colocação antes de você falar algo aí, meu irmão, que a Igreja foi tem a primazia, a Igreja tem a primazia do ensinamento da fé. Não adianta nada você, Renato, eu, Reginaldo, todos nós que estamos aqui, o Tiago que está aí, a Elaine também está aí, não adianta nós lermos a Bíblia e entender que é o nosso pensamento. Talvez hoje, eu não sei se posso dizer isso, mas eu acho que nós vivemos uma crise, não vou comparar nos parâmetros da crise ariana, não, mas é uma crise talvez tão grande quanto, porque hoje nós queremos um evangelho que caiba dentro de nós. Nós queremos um ensinamento bíblico que nos permite fazer muitas coisas. Eu estava lendo um livro esses dias e ele vai dizer isso. Hoje a gente quer fazer tudo e ainda quer que Deus nos acompanhe naquilo que a gente está fazendo. Ou seja, eu quero fazer algo, eu sei que não está de acordo com a vontade de Deus, mas está de acordo com a minha vontade. E aí eu quero que Deus me acompanhe naquela minha vontade. Então, meu irmão, nós precisamos ler a Bíblia, entender a Bíblia sobre a clareza da igreja, porque foi assim que aconteceu lá no início. Ainda que não havia a Bíblia, a igreja já era guardiã dos seus ensinamentos, já era, né, a porta-voz de Jesus, e aí ela veio transcrever aquilo que ela já ensinava. Na verdade, o que é a Bíblia? A Bíblia é só a confirmação por escrita daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que a igreja ensina, daquilo que nós vivemos. Ou pelo menos aquilo que nós deveríamos viver. Amém, povo de Deus? Então, Renato, meu irmão, minha irmã que está aí, a Elizabeth, bem-vinda, minha irmã. Então, quem mais quiser fazer alguma colocação aí, pode ficar à vontade. Falei, não deixei espaço para vocês falarem, pode me interromper. É só dar os parabéns, perfeito, mano. Maravilhoso. Sensacional, viu? Quem quiser fazer pergunta aí, viu, pessoal, pode mandar fazer pergunta sobre o Novo Testamento. Eu queria fazer duas colocações aqui, mas uma você praticamente já acabou. Você já falou tudo tão perfeito que acho que eu nem vou tocar nesse assunto, não. O outro eu vou falar rapidamente aqui, deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui, né? Rapidinho, 37, dá tempo de falar. Só complementando, na verdade, o que você falou, né? O Antigo Testamento, a gente tem versões antigas que derivam há mais tempo, que o Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje no Ocidente, né? Principalmente as grandes igrejas do Ocidente, com 27 livros, no Oriente, algumas pouquíssimas igrejas não têm o Novo Testamento como nós temos. Mas assim, eu vou falar o Oriente, só que eu tenho que falar assim pouquíssimas, porque a grande maioria aceita a composição que nós católicos, que eu falo, tá? Os bispos da Igreja Católica, colocamos. Existe uma igreja que, salvo engano, retirou o Apocalipse, tá? E existem algumas outras igrejas que tiraram as cartas católicas, tá? Cartas católicas que derivam católico peso universal, ou seja, carta que não era endereçada a uma igreja específica, né? As cartas de Pedro, Judas, Tiago, são as cartas católicas. Então, assim, por mais que parece para a gente é consenso o Novo Testamento, ainda existe um debate acerca disso em algumas igrejas orientais. Só que lembrando, mais uma vez, são pouquíssimas igrejas, tá?
Outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, quando o Novo Testamento foi formalizado, principalmente lá no concílio que o Reginaldo citou muito bem, né? Durante quase todo o tempo houve a formalização desse Novo Testamento, né? Questionou-se antes da formalização, quando a igreja decidiu ter o Novo Testamento, né? A gente teve um herege chamado Marcião. Esse herege, ele fez o Novo Testamento dele, só que ele não colocou os livros que a gente conhece. Ele colocou, se não me engano, o Evangelho de Mateus, o do Evangelho de Lucas, algumas cartas de São Paulo e, se não me engano, o Apocalipse. Posso estar errado se ele colocou o Apocalipse ou não. Só que naquele momento, ainda foi importante Marcião ter falado isso, porque nós não tínhamos ainda como eu posso chamar assim, a canonicidade dos livros do Novo Testamento. Quando Marcião quer formalizar aquele Novo Testamento que ele queria para a igreja, foi importante porque a igreja percebeu que precisava formalizar, deixar declarado quais seriam os livros do Novo Testamento. Por quê? Porque tinha muitos livros apócrifos na época. Tinha os evangelhos que o Reginaldo citou muito bem, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria Madalena. Então, a igreja reuniu-se e achou importante formalizar e formar ali, então, o Novo Testamento. Porque lembrando que, igual eu falei no começo da live, não existia Antigo Testamento, existia a Escritura, porque a Escritura era somente o Antigo. Com a formalização do Novo, começa, então, a formalizar o Novo Testamento e ter a Bíblia como nós conhecemos. A autenticidade do Novo Testamento, ela só foi questionada durante a reforma, a reforma protestante, com Lutero. Por quê? Principalmente, Lutero questionava a autenticidade de alguns livros do Novo Testamento, principalmente o livro de São Tiago. Quem for ler o livro de São Tiago vai perceber que o São Tiago fala muito em obras, né? A fé sem obras é morta. Isso ia de encontro com aquilo que Lutero pregava sobre a solo fides, ou somente a fé, na afirmação de que somente a fé salva, né? O católico ele não crê nisso. Para o católico ele precisa ter a fé baseada principalmente em obras. Lutero vai falar que as obras não são necessárias, somente a fé. Então, quando ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, quando ele chega em São Tiago, ele tem alguns problemas. Não foi somente São Tiago. Ele tem problema também com alguns outros escritos, mas principalmente São Tiago. Ali, então, começou-se a pôr um pouco em dúvida a canonicidade do Novo Testamento. Ele queria tirar o livro de São Tiago da Bíblia. Essa questão só foi resolvida, salvo engano, 150 anos depois em que os protestantes se uniram no sino do... Acho que sei qual era o sino que os protestantes se uniram, e fizeram uma gambiarra para tentar deixar o livro de Santiago, porque eles saberiam que se tirasse o livro de Santiago ia causar um problema enorme. Então eles tentam, colocam o livro de Santiago e fazem uma gambiarra, uma explicação maluca para tentar defender a solo fide e deixar o livro de Santiago na Bíblia. Só que veja bem, desde a colocação, né, formalizada em um concílio, que foi tirado, o primeiro livro citado muito bem foi o livro de Santo Atanásio, em que coloca, né, os 27 livros do Novo Testamento, só vai ser questionada lá na frente com Lutero. Aí, o concílio da igreja, houve um concílio regional, só que esse concílio foi rechaçado pelo Papa, né? Então, assim, se foi rechaçado pelo Papa, vale para a igreja, tá? Só foi questionado com Lutero lá 1.200 anos depois, que foi isso aí que aconteceu no século IV, 1.200, 1.100, alguns anos depois. Então, para você ver a diferença de tempo entre esse espaço de tempo que houve para alguém poder questionar o Novo Testamento. Eu queria falar também o seguinte, né? Existe uma doutrina, a gente vai encerrar aqui, Reginaldo. Você falou isso muito bem, não sei se eu preciso falar, né? Da sola escritura, que é a doutrina que fala que somente a Bíblia é necessária como manual de fé, como base de fé católica, né? Essa doutrina ela é tão assim, tão equivocada, porque o quê? A igreja só foi ter a escritura formalizada, bonitinha, assim, com os livros, mesmo assim, formalizada, tá? Não é que tinha Bíblia, não estou minha Bíblia, que não Bíblia está lá dentro, formalizada com os livros, no século IV. Como é que os cristãos, então, evangelizavam durante esse tempo? Existe um autor chamado Papias. Papias, ele vai dizer que mais importante do que receber os escritos
foi a tradição que a ele chegou através da fala derivada de sucessores dos apóstolos, dos bispos. Então, durante quase 400 anos, né, 300, vamos ser mais generosos, que foi no final do quarto século, o meio de evangelização foi a tradição. Então, será que os cristãos não tinham base nenhuma para chegar à salvação porque não tinha a Bíblia? Ou algumas comunidades usavam a Bíblia com livros apócrifos? Muitas comunidades usaram o Apocalipse de Pedro. A gente tem relatos de comunidades que usavam esse livro. Né? A gente não tem só o Apocalipse de São João, não. Existe também o Apocalipse de Pedro, que eu cheguei a ler o começo dele, só que eu não terminei. Vergonha na cara, né, gente? Mas eu não terminei, não. Então, assim, não, é uma tese que não faz sentido falar que a Bíblia é o único manual. Ela é importante? Demais. Só que a Bíblia, nós temos a Bíblia porque nós tivemos a igreja. E a Bíblia chegou graças à tradição. Por quê? Porque, eu não sei se você sabe, talvez isso pode causar escândalo em algumas pessoas. Os livros do Novo Testamento não necessariamente foram escritos pelos nomes que estão lá. Não necessariamente. A gente tem escrito que data anos 120, mais ou menos, 125. Já não existia nenhum apóstolo na época. Eu não vou lembrar qual livro que foi escrito nessa época. Então, assim, como é que isso foi escrito em 125? E tem o nome do apóstolo? Muitas vezes pela tradição que foi chegar nos apóstolos e foi colocar escrito. Então, assim, não faz sentido nenhum. Tanto que a carta aos Hebreus também não foi escrito, a gente não sabe na verdade, né? Apesar que muitos dizem que o escrito da carta aos Hebreus foi feita por Apolo, que a gente encontra lá nos Atos dos Apóstolos, quem quiser ler depois. Então, é isso. Essas duas colocações que eu ia falar, né? Sobre questionamentos do Novo Testamento e sobre a Sagrada Escritura. Mais alguma colocação, irmão? Não, o que você falou aí, meu irmão, porque na verdade, assim, os sínodos da igreja, quando você falou, né, dos pequenos concílios, na verdade eram sínodos regionais, né? O sínodo ele sempre existiu, gente. Hoje nós estamos aí vivendo o sínodo, né, da igreja, muito é falado por aí, o sínodo. Na verdade, o sínodo ele sempre existiu. Talvez ele está tomando uma dimensão porque ele está querendo fazer uma globalização. E aí eu vou fazer uma colocação, vou dar um exemplo muito simples que eu tenho utilizado. Né? A igreja ela tem um ensinamento, uma doutrina. O sínodo realmente, o que quer dizer sínodo? É caminhar junto. É a tradução literal. Mas o caminhar junto é para que você, meu irmão, minha irmã, se junte a mim em direção a um objetivo final. Então nós temos um sínodo para que toda a igreja caminhe numa só direção. Então o sínodo regionais que aconteciam era para que os ensinamentos da igreja estivessem focados em uma só direção e tirasse, né, esses ensinamentos particulares, porque na verdade o nosso tempo já está curto, mas só para a gente entender, a heresia, gente, ela sempre existiu, Lutero, na verdade, era um herege do seu tempo, sim. Hoje nós temos herege, temos também. Então, por que ele vai contestar, né? Na verdade, a palavra protestante vem exatamente disso, de protestar. Por que ele vai protestar contra o livro do São Tiago? Justamente aquilo que você falou, né? Acreditando, querendo colocar este ensinamento. É porque, na verdade, aquela palavra não era agradável ao seu pensamento. Hoje nós temos isso aos montes também. Né? Se nós fôssemos fazer uma atualização da Bíblia conforme a nossa vontade, eu tenho certeza que alguns livros não entrariam ali, ou outros entrariam ali. Então, na verdade, o que Lutero fez foi justamente isso, tentar trazer uma performance para a Bíblia daquilo que era o seu desejo, que era o seu entendimento, um entendimento particular. Lembra daquilo que eu falei lá um pouquinho anterior? A Bíblia não pode ser vista como um ensinamento particular. É sobre a luz da igreja que eu preciso ler e aceitar e viver a Bíblia. É sobre a luz da igreja, não sobre o meu entendimento. Porque certamente eu vou desvirtuar aquilo que a Bíblia quer fazer, quer transformar e quer me ensinar. Então, porque na verdade Lutero, qual que era o grande protesto de Lutero? Era contra a Eucaristia e contra o sacerdócio. Então, a partir do momento que o ensinamento da Bíblia vem concordar com com esses dois fundamentos, né? O sacerdócio e a Eucaristia,
ele certamente ele vai, principalmente nessas duas teses, ele vai combater muito fortemente, né? Mas aí já é assunto para uma outra live que a gente precisa adentrar com mais, né, com muito mais conteúdo. Mas só para a gente entender que, assim como no passado teve, né, a Bíblia teve aqueles que as combatia, hoje também tem. Tanto que hoje nós estamos indo aí, infelizmente, para uma tendência que as pessoas já querem, não sei se vocês sabem, mas já estão questionando algumas linguagens. Gente, a Bíblia foi escrita há milhares de anos. Já tem pessoas questionando a linguagem que está na Bíblia, né? Aí os modernistas por aí já querem mudar a forma de escrita da Bíblia porque já acham que aquela forma de escrita é uma forma que tende a um gênero, né? Masculino ou feminino, o que quer que seja. Mas aí vem uma outra pergunta. Aqueles livros romantistas, né? E tal, que exorta, que exalta, na verdade, a palavra é não exorta, exalta. Que exalta uma característica, que exalta um gênero, né? Os livros que viraram até filme, coisas lindas, maravilhosas nos filmes. Por que não questionar também estes livros, né? A linguagem que eles usam, né? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, eu sei que o nosso tempo está acabando, né? Vou citar o escritor Jorge Amado, né? Que, se a gente for olhar, então, é uma pessoa extremamente machista, né? Vamos assim dizer, pelo conteúdo dos seus livros, mas em nenhum momento alguém tende ou ousa questionar a linguagem de Jorge Amado. Mas a Bíblia, sim, essas pessoas já estão questionando a linguagem que é colocada lá. Só para a gente entender, hereges houve, há e haverá, infelizmente. Mas nós temos né, a igreja aí ensinando a doutrina, nós temos a igreja ensinando a palavra, resguardando a palavra, e nós, enquanto filhos e filhas da igreja, nós precisamos aprender, entender, amar e viver essa palavra. Então é isso que eu queria deixar. Espero que vocês tenham, né, gostado da nossa live aí. A gente está aí, né, irmão? Sempre nas quintas-feiras. Aproveitar e convido o pessoal aí para a gente estar sempre junto. Quinta-feira que vem, nós estamos aqui de novo, né? Hoje, quinta-feira, excepcionalmente, a gente fez a live 9 horas, né? Que a gente tinha uma reunião lá na igreja, então, assim, hoje foi uma excepcionalidade. Semana que vem, quinta-feira, 8 horas, estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Ainda vamos decidir o tema, não decidi ainda, tá? Quem quiser algum tema sobre a igreja, manda mensagem no direct aí que a gente traz aqui para a gente poder debruçar sobre o tema, né? Aprender um pouco mais sobre o tema que você tem dúvida. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem, quinta-feira, quero ver todo mundo aqui, se o bom Deus quiser e permitir. Amém? Eu já vou encerrar aqui, deixa eu ver quanto tempo tem para fazer oração. Dá tempo de fazer oração de encerramento. Irmão, faz a oração para a gente terminar. Amém, irmão. Então, eu quero agradecer. Você que está do outro lado e coloca a mão no seu coração. Eu, particularmente, tenho muito a agradecer, Senhor. Muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigado por esta live. Que o Teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a vida de todas as pessoas que estão sobre a casa, sobre as famílias representadas nesta live. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um. O Senhor, nesse momento, possa ser providente na vida dessas pessoas, com Teu amor, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia, e que nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, possa interceder pela vida de cada um de nós. Que assim seja. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Fica com Deus. Amém. Nós estivemos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece que estou com pressa, né? Glória a Deus. Boa noite, meu querido. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Semana que vem também de novo, se Deus quiser. Amém.